Meus pais sentaram e deitaram em cima do meu corpinho sem saber o que estava acontecendo ali. Meu nome é Paulette Gebara Farah. Eu nasci em Uxquiluca, no México, no dia 20 de julho de 2005. Eu era filha do Maurício Gebara, um corretor de imóveis respeitado, e da Lisete Farah, uma advogada. Desde pequena, eu tinha deficiência física e dificuldades na fala. Por causa disso, minha mãe contratou 2 babás para ajudar a cuidar de mim e da minha irmã. Mas quando eu tinha apenas 5 anos, algo terrível aconteceu, e minha vida foi tirada de forma trágica e misteriosa. Era um dia comum, 21 de março de 2010. Eu havia saído para um passeio com meu pai e minha irmã para um lugar chamado Vale de Bravo. Enquanto isso, minha mãe tomou uma decisão que mudaria para sempre os rumos da nossa história. Ela decidiu viajar com algumas amigas e um suposto amante, retornando ao nosso apartamento antes de nos colocar para dormir. Mal sabia eu que essa seria a última vez que alguém me veria com vida. Na manhã seguinte, a babá chamada Érica veio me acordar no meu quarto, mas ao chegar lá, encontrou minha cama vazia. O desespero tomou conta dela ao perceber que eu havia desaparecido. Ela imediatamente contou aos meus pais, e uma busca frenética começou. Procuraram por mim em cada canto do nosso lar e no condomínio onde vivíamos. Com minhas dificuldades físicas, seria impossível eu ter ido muito longe sozinha. A angústia se espalhou e meus pais logo chamaram a polícia. A polícia iniciou uma investigação imediata devido à influência e importância da minha família. No entanto, não encontraram sinais de arrombamento em nossa casa e as câmeras de segurança não forneceram nenhuma pista sobre o meu desaparecimento. Era como se eu nunca tivesse saído de casa. O mistério do meu sumiço se tornou a maior preocupação das autoridades, enquanto a imprensa e o público clamavam por respostas. Em meio a essa comoção, minha mãe fez uma aparição na televisão, implorando ao suposto sequestrador que me devolvesse. Minha foto estava estampada em todos os lugares, nos transportes públicos e outdoors. O caso se transformou em um verdadeiro circo midiático, com a minha história ocupando as manchetes. A primeira sugestão da polícia foi de que, devido a ser deficiente, eu teria me tornado um fardo para a família. Muitos acreditavam que os meus tratamentos eram de um gasto financeiro muito grande, por isso meus pais recorreram ao assassinato como solução. Esse era um argumento sem sentido, já que meus pais ganhavam muito bem e tinham totais condições de me bancar. Às 2h de 31 de março de 2010, os investigadores faziam uma varredura atrás de provas no apartamento. Eles encontraram meu cadáver no chão do meu próprio quarto, no vão entre a cama e a parede. No vídeo feito pelos investigadores e divulgado ao público, alguém disse que eu tinha marcas profundas de espancamento. Porém, o delegado alegou que eu morri por asfixia. Aparentemente, eu havia rolado da cama e caído no vão. Ficou definido que a posição em que eu fui encontrada foi a mesma em que morri, então meu corpinho não teria sido movido por ninguém. Havia hematomas nos joelhos e cotovelos, porém nenhum sinal de abuso físico ou sexual. Não havia substâncias tóxicas em meu organismo e eu teria comido 5 horas antes de morrer. Ficou estabelecido que o óbito ocorreu entre 5 e 9 dias antes da análise, ou seja, eu poderia estar morta desde o desaparecimento. Não foi revelado o horário exato da minha morte. O fato de terem encontrado meu corpinho no meu próprio quarto gerou comoção e principalmente a curiosidade da população de Uxquiluca. Isso porque, durante a busca, a polícia usou até cães farejadores pela casa, mas não encontraram nada, além de que mais de 100 pessoas estiveram no meu quarto, segundo a BBC. Meus familiares e meus pais dormiram no meu quarto em minha cama e não notaram algo incomum. Uma amiga da minha mãe se hospedou no meu quarto durante 2 dias e não notou nada de estranho. Além disso, tanto os meus familiares quanto as babás arrumaram o quarto e a cama todos os dias. A única explicação, tanto deles quanto da polícia, é que havia roupas de cama e cobertores suficientes para abafarem o cheiro de decomposição do meu corpinho. Entretanto, em depoimento, Érica e Marta Casimiro alegaram que olharam embaixo da cama e em todo o quarto, mas eu não estava lá. Bom, alguém estava mentindo, mas quem? Neste momento, meus pais se viraram um contra o outro. Eles admitiram que passavam por uma crise no casamento, o que já havia desmoronado há muitos anos. O delegado suspeitava de minha mãe,
mas não tinha provas suficientes para prendê-la. Já o público acreditava nas minhas babás, principalmente depois que elas alegaram que meus pais tinham dinheiro suficiente para ditar e manipular o caso como quisessem. Em maio daquele ano, o delegado abandonou o cargo de procurador-geral devido à maneira como a investigação foi conduzida, deixando a população ainda mais intrigada. Em maio de 2017, meu corpinho foi cremado. Mesmo assim, depois de 11 anos, a maior pergunta ainda persiste: quem me assassinou?